Bom, gente, vamos lá então, né, para uma aula um pouquinho diferente. Então, o material que eu enviei para vocês é sobre a integral definida, né? O conceito que se chegou a ela, tá bom? Nas próximas aulas nós continuaremos falando sobre isso. Inicialmente, então, nós temos ali a soma de rima, né? Então, a gente tem experiências, né, de calcular a área de figuras geométricas planas regulares, de sólidos geométricos, mediante o uso de fórmulas, né, que a geometria traz. Mas seria possível calcular assim a área se nós tivéssemos curvas, né? Então repare que sempre sobram alguns pedaços, né? A gente faz retângulos, mas de qualquer maneira sobram áreas, né? Aqui ainda a aproximação ficou um pouco melhor, mas também ainda não é um cálculo, né, exato ou mais próximo do real. E aí, então, o que os matemáticos foram estudando, né? Ó, uma estratégia, então, seria enquadrar a figura em vários retângulos, calcular a área de todos eles e depois somá-los. Por isso a ideia de soma, né? Que é aquele símbolo do somatório. Aí você considera que esse método seria eficiente para calcular a área exata das regiões curvas? Vamos lá. Aqui uma demonstração, então, ó. Para exatidão, nós teríamos que cada vez aumentar, ó, a quantidade de retângulos. Aqui, se vocês olharem na figura, eu escrevi, ó, n igual a 10. Então, são 10 retângulos. Sobrou bastante área. E aqui, na propagação de 10 retângulos, fazendo uma altura menor, faltou, né? A gente não conseguiu calcular alguns pedaços. Fazendo para 30 retângulos, ó. 30 retângulos em cada figura. Já melhorou bastante. Agora, olha a ideia de 50. Muito melhor, né? Então, ficou bem mais próximo da curva quando são 50. Então, a ideia é de quanto maior o número de retângulos, melhor vai ser o cálculo da área mais exato. E aí, então, ó, o que nós vamos ter, então? Esse problema da área, né? Então, a área A, e definição do livro, da região S, que está sob o gráfico de uma função contínua. Contínua significa que ela sempre acontece, tá? F é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. O que quer dizer a ideia de limite, para quem não lembra? É de a tendência, né, até o máximo possível, né? Vai ser até aquele valor, né, n de retângulos, né? Então, a gente vai buscar sempre o n ao infinito. Então, o limite é a única ideia do cálculo para calcular algo que tenda ao infinito, o resto tudo é finito, tá bom? Então, quanto maior o número de retângulos, é isso que quer dizer aqui, ó, n tendendo ao infinito. Quanto maior o número de retângulos, melhor vai ficar essa expressão, tá? Então, por isso a ideia de limite. Não posso dizer que algo tende ao infinito sem usar a definição do limite. É só isso, tá bom? O que temos aqui, ó? F de x1 vezes ΔX. Parece estranho na fórmula, né? Mas é a área do retângulo. ΔX é a base do retângulo, do maior menos o menor, por isso delta, né? É uma diferença. Maior e o menor ponto da base do retângulo para ser calculada. Multiplicação pelo f de x1. O que é f de x1? É a função nesse ponto x. A função no ponto x é a imagem, é o próprio y, que é a altura do retângulo. Então, altura vezes base, mais altura vezes base do segundo, mais altura vezes base do terceiro, e assim infinitamente. Como não podemos somar algo infinito, né? Seria bem complicado, a gente representa pelo somatório, quando o retângulo, né, inicia em 1, o número de retângulos que vai tender ao infinito, base vezes altura, tá bom? Então, é essa a ideia. Aqui também nós temos x menos 1, que é quando nós iniciamos a contagem à esquerda, e assim quando iniciamos a contagem à direita. Isso para nós agora, nesse momento, não vai ter tanta influência, tá? Mas é entender de onde veio essa ideia do cálculo de área. Partindo disso, então, nós entramos, ó, na ideia de soma de rima mesmo, tá? Então, a soma, o símbolo de somatório, né, da área, é chamada soma de rima. Então, esse matemático, Bernhard Riemann, de 1826 a 1866, ó, vejam que ele era novo, né, ele faleceu com 40 anos,
a grande contribuição dele para o cálculo foi essa ideia de que a soma de infinitas de retângulos, de áreas de retângulos, dariam a área, né, exata de uma região curva, tá? Então, foi muito importante o que ele desenvolveu. Então, continuamos o texto. Assim, a definição de integral definida de uma função integrável pode ser aproximada com qualquer grau de precisão desejado por uma soma de Riemann, tá? Então, vamos lá. Aqui é só um conceito de partição e norma, só para a gente entender o que são esses conceitos, tá? Então, o conjunto P de todos esses subintervalos, o que são os subintervalos? É o xi menos 1 e o xi, que é aquela base, né, dos retângulos que eu estava falando antes. Com os retângulos variando de um retângulo até infinitos retângulos, é chamado sempre uma partição. Então, cada pedacinho, cada basezinha dos retângulos é uma partição do intervalo fechado AB. AB se tiver início e fim, né? Onde o ΔXi é o xi menos o xi menos 1. Então, é o posterior menos o anterior, tá? Denota o comprimento de iésimo subintervalo, bom? O comprimento do maior subintervalo da partição, maior subintervalo, é chamado norma da partição. E é denotado por 2 barras, P, 2 barras. É só um pouco de conceito, tá? Não iremos utilizar nem calcular partição e norma. Só para vocês saberem o que significa. Aí aqui uma exemplificação. Escolhemos um ponto em cada subintervalo da partição P, do pedacinho P. Seja Z1 o ponto escolhido em x0 e x1, ó, x0 e x1, tal que o x0 vem antes e o x1 depois, normal, né? Z2, o ponto escolhido em, ficou 2 em, desculpa, viu? Em x1 e x2, tal que x1 primeiro, menor ou igual a z, menor ou igual a x2, e assim sucessivamente. De modo que o zi é o ponto escolhido entre xi menos 1 e xi, seria um ponto central, tá bom? De tal sorte que, né, é claro que esse ponto tem que estar no meio. Beleza? Então, isso é importante a gente saber, tá? Formamos a soma que recebe o nome de soma de Riemann, através dessas colocações. Vamos seguir, então, para ver como é que fica. Soma de Riemann, ó. Somatório de comprimento, né, o cálculo da imagem, vezes o x. Então, encontrou um x, vai jogar na função para calcular o y. E aí que vai fazer essa multiplicação. No exemplo, a gente consegue ter essa noção. Aqui só para todo mundo entender, ó. N é o número de subintervalos no intervalo AB, tá? Subintervalos, entende-se todos os pedacinhos de bases dos retângulos, como são muitos, né? São subintervalos. ΔXi é o tamanho de cada subintervalo, tá? Como a gente estava falando, como é a base, vai do maior x menos o menor x, o anterior, e x é um ponto qualquer de subintervalo chamado aumento. Bom, vamos lá. Aqui temos o primeiro exemplo, tá? Eu vou focar quadro a quadro. Esse aqui, ó. O gráfico representa a função raiz de x e 8 retângulos de mesma base, então a base vai permanecer, e alturas dadas pelo valor de f no extremo direito. O que tem que fazer com esse exercício? Determine o valor de ΔX, a medida da base de cada retângulo. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Letra B, como todas as bases são iguais, né? Porque aqui fala, ó, mesma base. Vamos ver se eu coloco o cursor lá, ó. Mesma base, então a gente consegue saber que essa letra A aqui, todos os retângulos terão esse mesmo ΔX. Depois, determine a altura de cada retângulo. Isso vai mudar? Vai. Que nós teremos as funções agindo aqui, tá? Então, claro, o primeiro retângulo, ele vai ter, ó, primeiro retângulo aqui, ele vai ter só 0,5. Mas se o segundo retângulo é cumulativo, eu considero 0,5 mais 0,5. E aí que eu vou calcular a altura dele, nova, tá bom? Então, isso que fique bem claro, não é só a basezinha ali dele naquele momento. Letra C, calcule a soma de Riemann da função f no intervalo de 0 a 4, representado pelos retângulos. Bom, vamos para a resolução então. Ó, o ΔX é 0,5. Por quê? Porque se olharmos aqui, ó,
vai de 0, depois 0,5, 1, 1,5, 2. Então, qualquer subintervalo que a gente pega aqui, a gente vai ter o resultado meio, tá? Ó, meio menos 0, meio. 1 menos meio, meio. 1,5 menos 1, meio de novo, tá bom? Então, é isso que quer dizer, que todo ΔX vai ser meio, ó, 0,5. Depois, primeiro retângulo, a altura. O primeiro retângulo é aquele que vai de 0 a 0,5. Eu vou calcular o pontinho dele, a imagem dele, a altura dele aqui, ó, onde ele tá batendo, tá? Então, aqui eu vou calcular, ó, f de xi. Então, é f de 0,5. Pego a função, nossa, lá em cima, ó, que é raiz de x, e coloco no lugar do x 0,5, tá? E aí, calculo normal. Tudo na calculadora, né? x2, eu já tenho uma região aqui, ó, acumulada. Então, eu tenho que ver que ponto que é bem certinho. Ele já vai ser no ponto 1, ó. 1, altura 1, tá? No 1, F1, é a raiz de 1. Aqui ficou 0,1, tá? Desculpa, gente, foi uma digitação. Raiz de 1, que é 1, certo? Aí eu vou pro extremo do outro, 1,5. Vamos mudar o quadro para lá um pouquinho. Aí eu faço raiz de 1,5 e assim sucessivamente com todos os 8 retângulos. Por que 8? Lá no exercício, voltando, o que temos aqui, ó? 8 retângulos. Então, por isso que eu vou fazer só para 8. Se fizesse 10, faria para 10, tá? E aqui tem o cálculo de todos eles, ó, tá? O ponto final, então aqui, ó, F2 é o ponto final do quarto retângulo. Calculou-se a altura. Todas as alturas calculadas. O que nós temos que fazer agora? Isso foi o cálculo da altura, né? Eu preciso, no somatório, pensar o seguinte, que f de x i vezes o ΔXi. Então, eu pego o f, ó, o primeiro f nosso ali, ó, 0,707. Faço o cálculo de altura vezes a base. E a base, 0,5 de cada retângulo. Mais o próximo retângulo. Mesma coisa, é 1 vezes 0,5. Mais o terceiro retângulo, 1,225 vezes 0,5. Então, sempre tem a altura que a gente calculou vezes a base, que é 0,5. E faço o somatório todo. E o somatório todo, ó, resultado final, 5,765, tá? Então, é essa a ideia, sempre fazer base vezes altura. Aqui, ó, tem só um equívoco, diz 4. Não são 4, são 8 retângulos, tá? Então, que seria 8. Bom, acho que deu para entender como é que resolveria por soma de rima. Agora, imagina fazer isso com infinitos retângulos, que vocês viram aqui que quanto mais aumenta a área, melhor ficaria, ó, porque aqui a nossa área é só aproximada, porque sobrou área. Então, desses 5,765 aqui, sabemos que tem a mais, que não seria essa área, né? Então, isso é um problema, a gente tem que pensar, tá? Então, ficaria cada vez mais complicada de se fazer isso aqui, muito difícil, tá bom? Então, a ideia do Riemann foi boa, mas a execução era complexa, tá bom? E aí, então, o que veio para definir e para conseguir resolver isso aqui? É a integral definida mesmo. A integral definida, só para vocês entenderem, ela vai ser equivalente à soma de Riemann, ó. Então, calcular a integral de um ponto inicial até um ponto final de uma certa função, ela é equivalente, ela é exatamente igual a esse somatório de muitos e infinitos retângulos. Então, aqui a gente pode ter certeza de que a integral definida calcula a área, sim, de locais curvos, de funções que deixam, né, um desenho curvo, exatamente sem a gente precisar dessa trabalheira toda, tá bom? Então, é ela que faz esse resumo. Essa história toda é para vocês entenderem só de onde partiu, de onde veio, a dificuldade que era e o que os matemáticos conseguiram, né, desenvolver, que para nós é muito válido.
Então, daqui pra frente, nós usaremos todas as vezes essa integral, tá? Seguindo aqui, eu tenho o teorema fundamental do cálculo, só para vocês verem de onde veio e para onde foi, tá? Isso aqui são definições de livros, né? A gente tem que sempre apresentar o teórico para vocês, tá? Então, eu apresentei o TFC, que é o teorema fundamental do cálculo, falei, né, que foi por Newton e por Leibniz. E aí nós temos duas partezinhas, ó. Seja G a função, aí vai de A até um X, então G é uma antiderivada de F AB, tá? Isso que a gente já tinha mais ou menos essa ideia, agora só aumentando. Se F é uma antiderivada de F em AB, então nós temos que essa integral poderia ser representada por a função integrada, substituindo no lugar do x os valores de b, menos a função integrada, substituindo no lugar de x o valor de a. Por quê? FB, porque b é o maior intervalo, é superior, menos o intervalo inferior, que é o a, tá? Então, a função e substituir tudo por a. Então, sempre a integral definida, ela vai ter um início e um fim de uma função. Vocês vão calcular a integral dessa função e depois vão substituir no lugar de x por b primeiro, menos, cuidado com esse negativo, a integral de a, tá? Aí aqui, então, eu coloquei alguns exemplos resolvidos só para vocês terem uma noção, ó. Bem tranquilo, ó. Integral de 8, tá? 8x. Essa é a integral de 8. Agora, como usar os intervalos de 0 a 1? 8 vezes 1 primeiro, porque é o intervalo superior, menos 8 vezes 0, porque é o intervalo inferior. É sempre assim o cálculo. 8 menos 0, porque 8 vezes 0 vai dar 0, resultado 8. Outra função, x na quinta, então vai ficar x na sexta sobre 6. Essa é a integral. Intervalos, então no lugar do x substituo 4 sextos sobre 6 menos, cuidado, menos 1 elevado na sexta potência. Esse menos 1 elevado na sexta potência, ele vai ficar 1 positivo, porque aqui 6 é par, tá? Então fica 1366 menos 1, que daí vai, 1366 não, é 4.000 e pouco, tá? Aqui já tá simplificado. 4.000 e pouco dividido por 6. Aí vai dividir tudo por 3 e vai ficar 1.365 dividido por 2. Esse 4 na sexta vai ficar menos um 1 na sexta, tá? Cuidado sempre com essas potenciazinhas aqui, ó. Vai acabar confundindo vocês. Ou pode apresentar o valor decimal, bom? X, a integral de x. X ao quadrado sobre 2. Intervalos de 1 a 3. O 3 primeiro, então 3 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso fica 9 menos 1, que dá 8, e 8 dividido por 2 são 4. Então, só os resultados para vocês. 2 sobre x é a integral, né, que a gente vai lembrar. O 2, que é o denominador, é o numerador, permanece como coeficiente. E a integral de 1 sobre x dx é a função ln de x. Os intervalos de 1 a 5, troca por 5 primeiro, menos, troca por 1. Resultado final, faz na calculadora, 3,22. Só, né, um parêntese aqui. ln de 1 é 0, tá bom? Então, o único cálculo seria esse aqui, ó, 2 ln de 5, tá bom? Isso aqui só para vocês entenderem um pouquinho o processo. É o que temos de exercício. Dei um exercício aqui pequeno para vocês calcularem a soma de Riemann. Podem se basear exatamente no exemplo que eu dei ali anteriormente dos 8 retângulos, tá? Então, eu disse aqui, ó, para tanto, utilize 4 subintervalos. Então, não é muita coisa, ó, são pouquinhos, 4. Então, vocês vão fazer 4 vezes aquilo, multiplicar pela base, né? 4 vezes fazer o fxi, então tem que fazer a imagem, depois pega a imagem e multiplica pela base, tá? Então, a função tá aqui, menos x ao quadrado sobre 4 menos 1, né? Os intervalos são de 1 a 3, direto, bom? Aí tentem calcular aí. Ao final, quando todos fizerem, eu vou expor os resultados, tudo resolvidinho, tá?
O segundo exercício, então, é da mesma forma a soma de rima, só daí aumentei um pouquinho. Então, eu não apresentei o gráfico desse, não precisa fazer o gráfico, tá? São 10 subintervalos, tá? Então, tem que sempre fazer esse aqui também. De 0,1x² mais 1, no intervalo de 2 até 7. E os exercícios aqui de integral, tá? Definida pra gente